Olá, meus amigos do YouTube, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor? O texto está em Jeremias, capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Israel tinha se afastado de Deus. É o que nós chamamos de apostasia. Apostasia significa deixar de lado, separar-se. Biblicamente significa deixar a fé, abandonar a fé. Deus foi tão misericordioso com Israel, fez tantos milagres, mas Israel não permaneceu fiel à palavra do Senhor. Eles não tinham um rei, eles não tinham um líder. E as ovelhas, quando não tem um líder, um pastor, elas morrem de fome, morrem de sede, porque elas não conseguem, elas não sabem ir atrás do alimento, ir atrás da água. Então, o crente também, ele tem que ter um pastor, um líder, para poder ensinar, exortar, aconselhar. Senão, eles se tornam alvos fáceis para o diabo. A apostasia de Israel começou com Acabe. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Acabe era rei de Israel, né? Ele governou por 7 anos. Ele era adorador de Deus, um servo de Deus, tudo, mas ele resolveu casar com Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era filho de um sacerdote pagão que adorava a Baal. Então, Acabe fez um casamento misto. E a Bíblia condena isso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele chama de jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então Acabe fez esse casamento com Jezabel. Foi um casamento político, mas ele trouxe consequências espirituais terríveis. Porque ele sendo rei, o povo também começou a adorar os mesmos reis que ele adorava. Ele influenciou todo um povo, né? Porque ele era autoridade. Daí o perigo de eleger políticos que não temem a Deus. O povo tende a imitar o comportamento do governador, do presidente, da autoridade que está lá, né? Nós temos que eleger um presidente que teme a Deus, que fala da palavra de Deus, que não tem vergonha de falar do nome de Deus, porque assim o povo também vai se voltar para Deus. Isso é importante. Como que era esse culto de Baal, né? Ele tinha orgia, prostituição, sacrifício humano, sacrifício com crianças. Os pais levavam as crianças para ser sacrificado. Acabe, ele era meio fraco, né, na parte espiritual. Ele era muito dependente de Jezabel. Ali quem mandava era Jezabel, né? O que ela falasse era lei. E isso não pode ser assim, né? Porque Deus criou o homem como cabeça e não a mulher. Acabe fez na casa dele, que foi feita para adorar a Deus, ele fez um altar para Baal, um poste ídolo.
que ele chamava, né? O povo seguiu e começou também a adorar Baal por causa dele. O pai de Acabe, ele também era idólatra. Ele também seguiu a idolatria, se afastou de Deus. E a Jezabel era uma agente do diabo para implantar naquele lugar a idolatria. Devagar o povo foi assim misturando a adoração a Deus e a adoração a Baal. Isso está acontecendo nos nossos dias também. As pessoas trazem de fora, coisas de fora, modismos, para dentro da igreja. E isso faz elas se afastarem de Deus. Quanto mais religioso for o homem, mais ele se afasta de Deus. Nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser adoradores. É isso que nos aproxima de Deus. É a adoração que nos aproxima de Deus. E não os rituais, não a liturgia. Elias foi um profeta que ele pregou contra a idolatria. A vida dele inteira, ele sofreu a vida inteira porque ele batia de frente mesmo com os idólatras. Ele falava mesmo que o povo tinha que voltar para Deus. Ele profetizava palavras duras mesmo. Nesse tempo que Israel ficou longe de Deus, eles sofreram uma seca por 3 anos. 3 anos de seca, 3 anos de fome, de sede, 3 anos de sofrimento, porque estavam afastados de Deus. Aí depois Acabe se arrependeu dos erros dele, tudo, né? Viu que ele tinha tomado atitudes erradas, mas aí já era tarde. Aí o reinado dele já estava no fim. A idolatria já tinha sido implantada em Israel. A mistura já estava sendo feita. O culto tem que ser puro, não pode ser misturado com outras coisas. Porque vai atrair mais gente, não sei o quê. O que atrai o público, o que atrai o povo, é a pregação da palavra, pura e simples, nada mais que isso. Não precisa enfeitar o culto para trazer as pessoas. A palavra de Deus diz que não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não dá para ficar servindo a Deus e fazendo as coisas do mundo e pecando. A nossa adoração a Deus tem que ser exclusiva. Ele não divide a sua glória com ninguém. Lembra aquela passagem que Jesus foi procurar figo na árvore e não achou e amaldiçoou ela? Por que ele amaldiçoou ela? Porque ela era bonita, tinha folhas, flores, ela estava bonita. Só que depois, quando Jesus passou de volta, ele viu que ela não deu frutos. E tem muitas pessoas assim, que parecem adoradoras, que parecem crentes, têm uma vida santa dentro da igreja, mas lá fora tem uma vida terrível, lá fora serve ao diabo. Essas pessoas vão ser amaldiçoadas por Deus se elas não se arrependerem. O que nos afasta de Deus também é dar ouvidos a doutrinas falsas. E tem muitos servos do diabo infiltrado dentro da igreja para deturpar a palavra de Deus. Eles falam em Deus, eles falam a palavra de Deus, só que de um jeito diferente, de acordo com os interesses
financeiros deles. E Deus abomina isso. A palavra de Deus verdadeira é essa que está na Bíblia. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém pregar alguma coisa que está fora da palavra de Deus, rejeite, porque isso vai te afastar de Deus. Paulo falava que os bereanos, eles conferiam na palavra de Deus se as coisas eram assim mesmo, do jeito que eles estavam pregando. Paulo diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim mesmo. Não vai acreditando em tudo que os outros pregar, não. Pega a Bíblia lá, confere, vê se é isso mesmo. Se você não achar, vai lá no pregador. Pregador, aonde que você achou essa afirmação? De onde que você tirou isso? Você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que conhecer a palavra de Deus para ter comunhão com Deus. Você tem que ficar firme na sua fé, não deixa o diabo te afastar de Deus, não deixa o diabo semear apostasia no meio da tua igreja. Fique firme com Jesus na fé que você aprendeu. Ande com Jesus, que Ele te livrará de todo o mal. Agora, se você anda com Jesus um dia, no outro dia você anda sem Jesus, o diabo pode te pegar, o diabo pode tirar a sua salvação. Muito cuidado. Em Apocalipse tem muitas promessas de bênçãos, de comunhão com Deus, que você vai cear com Deus, que você vai sentar na mesa com Ele, que você vai receber a coroa, mas é ao que vencer, ao que chegar até o fim. Então fique firme na sua fé, continue na sua carreira, para que você possa subir com Jesus, com a igreja e morar eternamente com Ele. Que Deus te abençoe.